Amados, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar aqui do versículo 1 e nós vamos então dialogando na medida que nós vamos avançando na leitura. Diz assim o texto: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de dia, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Amém? Queridos, já falamos bastante, sobre os primeiros versículos deste capítulo, como que o apóstolo Paulo, ele introduz neste capítulo o assunto acerca da parousia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. E Paulo, eu imagino, a partir desse último capítulo, é que ele então vai posteriormente escrever a sua segunda epístola, cuja ênfase é exatamente a parousia do Senhor, ou os acontecimentos escatológicos vinculados à parousia de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo começa a nos falar sobre esse tema, logo ele nos chama a atenção para os tempos e as épocas. Isso me faz lembrar de um texto de Mateus capítulo 16, quando alguns líderes religiosos chegaram para Cristo e perguntaram para ele, pedindo algum sinal do Filho do Homem. Jesus disse: olha, vocês sabem discernir os tempos, as estações, mas vocês não sabem discernir o tempo, da restauração de todas as coisas, o tempo da vinda de Cristo, ou os sinais dos últimos dias. E isso Jesus fala no sentido de que não raras vezes o seu povo, sejam os judeus, no caso de Mateus capítulo 16, ou sejam os cristãos do tempo presente, nós costumamos não dar a devida atenção às coisas futuras, ao amanhã, digamos assim. Inclusive, domingo retrasado, quando ministramos aquela palavra sobre a parábola como é que é? A parábola do servo, não, a parábola do administrador infiel. Nós vimos ali como que Jesus, num dado momento, ele diz que os filhos das trevas, ou os filhos deste mundo, são mais hábeis, são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, se você atentar para a parábola, o que Jesus está dizendo é que os filhos das trevas, ou os filhos deste mundo, conforme o contexto, está ali representado por aquele administrador que, sabendo que perderia o emprego, logo se preocupou com o seu futuro. Ou seja, ele perguntou: quando eu vier a passar necessidade, quem me receberá em sua casa? Então, pensando nisso, logo ele procurou proceder. Então, não somente aquele administrador infiel, ele pensou no futuro, ele se preocupou com o seu futuro, mas ele procedeu, de certa maneira, com vistas a garantir que no seu futuro ele fosse recebido pelos seus amigos. Então, são basicamente esses dois pontos que nos chamam a atenção. Quando Jesus diz que os filhos da luz são mais imprudentes que os filhos deste mundo, é como que ele dissesse que nós falhamos pelo menos
nesses dois pontos. Falhamos em pensarmos no futuro. Ou seja, nós focamos muito o presente, estamos muito voltados para o hoje. Toda a nossa preocupação voltada somente para aquilo que nós podemos realizar hoje em prol de nós mesmos. Nos esquecemos de pensar no futuro, na parousia do Senhor, que seja na nossa morte, não é? E até mesmo quando nós pensamos, porque eventualmente nós podemos pensar sobre o futuro, mas a pergunta é, quando nós pensamos sobre o nosso futuro, nós apenas pensamos? Ou nós pensamos e procedemos como quem constrói um caminho, como quem deposita o seu tesouro, né, nos céus, no sentido de que tudo o que se faz aqui na terra é passageiro. Aquilo que se constrói para a eternidade, isso perdura para sempre. Então Paulo, ele segue dessa mesma temática, falando sobre os tempos e as épocas. E quando então ele fala sobre isso, ele vai falar da vinda do Senhor como o ladrão de noite, mas somente para aqueles que estão desapercebidos. E Paulo parte do pressuposto que nós, cristãos, que nós, os filhos da luz, que nós não seremos pegos de surpresa naquele dia. Esse é o pressuposto que Paulo parte nessa epístola. Entretanto, eu não sei se hoje ele falaria a mesma coisa e do mesmo modo. Ou seja, será que nós, os cristãos, eu falo nós os cristãos porque nós temos aí uma ampla revelação acerca dos últimos tempos, né? E diante de tantos sinais que nós estamos vendo surgir a cada dia, será que nós estamos mesmo atentos? Ou, como diz o apóstolo Paulo, seremos pegos como aquele homem cuja casa foi roubada porque ele não aguardava pelo ladrão de noite? E Paulo então, ele ao falar sobre esses dois grupos de pessoas, os apercebidos e os desapercebidos, ele cria pelo menos 3 metáforas importantes. Ele cria a metáfora da noite e do dia, ou seja, dizendo nós somos filhos da noite, ou melhor, desculpe-me, nós somos filhos do dia e não da noite. E aí ele vai estabelecer a dicotomia luz e trevas. Ou seja, ele fala de uma mente que está totalmente entenebrecida, está em trevas, está em escuridão, uma mente que não é capaz de discernir os tempos, não é capaz de discernir as épocas, em contraposição a uma mente iluminada, uma mente de luz, daqueles que andam segundo a revelação de Deus, que andam no Espírito, que andam segundo a verdade. E aí ele vai falando então uma outra metáfora, falando agora daqueles que dormem e daqueles que estão vigilantes. Então, noite e dia dá inicialmente uma ideia de luz e trevas, uma mente entenebrecida e uma mente iluminada, mas ele segue nesse sentido dizendo, ora, os que são da noite ou das trevas estão o quê? Dormindo. E os que são do dia, eles estão o quê? Acordados. Então ele fala de uma condição espiritual do coração do homem. Ou seja, aqueles que estão dormindo são aqueles que não estão apercebidos, não estão atentos aos acontecimentos. Eles até mesmo podem ouvir, eventualmente, a palavra de Deus, a pregação da palavra, mas eles não entendem, eles não absorvem, eles não gastam tempo ali refletindo, pensando, orando, ruminando aquela palavra, para que a palavra seja de fato luz no seu coração. Então, aqueles que são da noite estão dormindo, ou seja, estão desatentos. Você pode olhar para essa metáfora, você primeiro olha para o objeto, e depois você olha para o que ele representa, né? Imagina uma pessoa que está dormindo num sono profundo. Muitas coisas acontecem em torno dessa pessoa, sim ou não? Mas ela não sabe o que está acontecendo. Ela não pode nem mesmo se defender, ela não está exatamente ouvindo o que está sendo dito à sua volta, não está vendo o que está acontecendo,
e, portanto, essa pessoa ela não está preparada para qualquer situação que lhe exija uma reação. Ao contrário, os que são do dia, eles estão o quê? Despertos. Eles estão o quê? Acordados. Imaginem vocês que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Não sei se vocês percebem isso, né? Não que os tempos anteriores não fossem difíceis, né? Mas é que cada dia mais as dificuldades, as lutas, as tribulações, elas estão se intensificando muito rapidamente. As tensões entre os homens, na sociedade, estão aumentando. Os rumores de guerra, né? Os rumores é quando você está ouvindo falar de guerras, de possíveis guerras. E o fato é que quando a pessoa está dormindo, ela está desatenta, essa pessoa ela não é capaz de perceber. Embora ela veja os acontecimentos, mas ela não consegue fazer o link ou a relação com os últimos dias. E Paulo fala então daqueles que estão despertos, aqueles que estão atentos, aqueles que estão olhando, aqueles que estão vendo. Interessante que essa questão de estar atento, isso me lembra basicamente dois grandes ofícios de homens dons na igreja. O primeiro é o dom ministerial de profeta, né? Quem são os profetas do Novo Testamento? Conforme está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu costumo dizer, para que os irmãos possam entender claramente, o profeta neotestamentário é aquele que pode se dizer que no corpo de Cristo, eles são os olhos do corpo e a boca do corpo. Não é verdade? A igreja é o corpo de Cristo. Então, qual é o membro do corpo que se vincula ao ministério profético? São os olhos e a boca. Porque, sendo os profetas os olhos do corpo, é aquele que ilumina todo o corpo, né? Aquele que dirige o corpo no sentido da caminhada, né? Então, como profetas, eles estão vendo, ou seja, os acontecimentos não passam diante deles, dos profetas, despercebidos. O profeta não é um desapercebido. Ele está sempre vendo os acontecimentos, os fatos, e, portanto, ele tem ali uma clarividência para fazer uma leitura correta desses fatos. Eu entendo que existem sim os profetas, homens dons, que Deus deu ao corpo. Mas uma vez que nós ouvimos os homens dons falarem, nós vamos ganhando luz juntamente com eles. Nós passamos a enxergar o que eles também enxergam. Porque uma vez que os homens dons, profetas, veem, agora enquanto boca do corpo, eles passam a falar. Eles passam a denunciar o que está acontecendo. E então todos os crentes que estão apercebidos a essa voz profética, a esse olhar profético, também são contagiados com a mesma visão e são contagiados com o mesmo falar. Por isso que nós que estamos despertos, nós que somos do dia, nós que somos da luz, nós que estamos acordados, se assim podemos dizer, e o que vai definir se nós de fato estamos despertos ou não, se estamos acordados ou não, se somos do dia ou não, é se nós estamos enxergando o que os profetas estão enxergando. Ou seja, se nós estamos semelhantemente também falando o que os profetas estão falando. Eu quero dizer para os irmãos que, infelizmente, eu observando o meio cristão e julgando, né, não pessoas, mas julgando os fatos conforme se apresentam para nós, eu percebo o quanto que o engano, que as trevas, que a noite, são fortes, são poderosos. Nós não podemos ignorar o poder e a sedução das trevas, nunca, jamais. Porque quando tudo que o inimigo deseja é que nós ignoremos os seus intentos, porque aí nós não lutaremos contra ele, absolutamente.
Se nós ignorarmos o poder da mentira, o poder do engano, ignorarmos a sua sedução, a sua atração, eventualmente nós mesmos seremos ganhos por ele, seremos pegos pelo engano. De modo então que eu digo isso, porque baseado na compreensão que nós temos da Escritura, nós vemos aí muitas seitas que estão muito distantes do que é a verdade de Deus na pessoa de Jesus. Vemos verdadeiros sistemas criados por homens, com doutrinas humanas, com outros fundamentos, que não é o fundamento que é Cristo Jesus. E me parece que essas pessoas, ao ouvirem tais ensinamentos, elas são ganhas de tal maneira que elas se tornam escravas desse sistema, elas assimilam a visão, entre aspas, desse sistema, e elas se tornam agora as maiores propagadoras daqueles enganos, daquela sedução. Eu vejo pessoas aí falando tantas coisas, pessoas procedendo, pessoas... Essa semana mesmo tivemos experiência aqui no local de reuniões, fazendo algumas atividades aqui durante o dia, e algumas pessoas eventualmente entraram aqui, que não faz parte do nosso grupo, e falaram sobre política para mim, tentando me seduzir, e eu falei, olha, a única ajuda que eu posso dar para esse seu candidato, já que ele é um servo de Deus, já que ele é um pastor, eu vou dar uma ajuda muito boa para ele. Nós vamos orar para que Deus não permita que ele seja eleito, né? Porque vai ser a melhor bênção da vida dele se ele não for eleito, porque ele será livre de muitas armadilhas. Seu coração estará sendo, pelo menos nesse campo, estará sendo guardado, né? E outra vez também, aqui ainda nessa semana, outra pessoa me falando acerca da obra, né? Eu falando dos custos, né? Falando com trabalhadores mesmo aqui que estavam prestando serviço, e eu falei, ele falando, não, vocês podem pagar, a igreja tem muito dinheiro. Eu falei, não, essa não tem. Tem, essa tem. Eu falei, não tem. Eu falei assim, e cadê Deus? E cadê não sei o quê? Foi falando, né? Aí eu falei, olha, na verdade Deus, ele é o dono do ouro e da prata, isso é verdade. Mas agora tudo depende do discurso que os pastores têm para com a igreja. Pastores que mentem, que enganam, que seduzem, que usam textos impróprios, que ameaçam, certamente eles conseguem arranjar bastante dinheiro. Você tem razão. Mas se trabalhar com a verdade, não. E essas pessoas com quem eu conversei tentavam me convencer do contrário, né? E eu via verdadeiros militantes da política, militantes da religião. Vejam com que facilidade nós somos seduzidos, nos tornamos militantes gratuitos do engano. Não que a política seja um engano, mas o ambiente é muito hostil e muito propício para a corrupção. E eu fico pensando, poxa, como essas pessoas conseguem, né, seduzir de tal maneira as pessoas? Quando você vai para o lado das Escrituras, para o lado da boa exegese bíblica, para o lado de você abrir o entendimento, esclarecer as verdades bíblicas, mostrar a verdade de Deus na pessoa de Jesus, o quanto é difícil gerar visão nas pessoas. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas ouvem, entendem e gostam, mas não raras vezes não se gera visão espiritual, porque a visão espiritual não é mero entendimento, né? Visão espiritual é compreensão. Compreensão é estar preso juntamente, é se prender à coisa, se prender à verdade. Alguém que tem a compreensão da verdade, ela está agora atada à verdade de tal maneira que a verdade passa a governar a sua vida. Mas, queridos, eu poderia dizer que, tecnicamente falando, a verdade é muito mais poderosa do que a mentira. Mas eu só posso dizer isso se olhar do ponto de vista escatológico.
Ou seja, eu tenho plena convicção que a verdade prevalecerá. Agora, do ponto de vista da praxis da igreja, do ponto de vista empírico das nossas experiências, nós vemos que o engano é muito mais fácil de prender a pessoa, ele tem muito maior sedução, muito maior força. Talvez o grande problema seja a falta de amor pela verdade. Gostamos de ser seduzidos, gostamos de ser enganados. E a verdade parece, portanto, pouco atrativa, porque a verdade, ela liberta o homem. Jesus não falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? O problema é que quando o homem é liberto pela verdade, ele agora já não sabe mais o que fazer com a sua liberdade. Esse é o grande problema. E as pessoas então elas não amam a liberdade necessariamente, porque é preferível você estar dentro de um barquinho, embora um barco frágil, embora entrando água dentro desse barco, mas você pelo menos sente o casco, né, ali do barco sob seus pés. Você quer sentir uma segurança, você quer ter uma segurança, né? Quando Jesus fala então, Pedro, venha, deixa o barco e ande sobre as águas. Isso é liberdade, não é? A pessoa você andando sobre as águas, isso não é liberdade? Mas quando Pedro coloca seus pés sobre as águas, e ele não sente fundamento, ele coloca o pé afunda, né? Ele só andará sobre as águas quando ele se jogar, se lançar nas águas e andar, caminhar. Mas até então, enquanto ele fica testando se tem ou não fundamento, ele não sentirá nenhuma solidez sob seus pés. De modo que quando Pedro entrou nas águas, né, diz o texto, que ele deu 1 ou 2 passos, ele olhou para o lado, viu as ondas, começou logo a naufragar. Então, às vezes nós achamos melhor o Egito. O Egito, ele pode ser que tenha escravidão, pode ser que nós apanhemos, não tenhamos liberdade, né? Mas pelo menos nós tínhamos a garantia do almoço, né? Carne, cebola e alho. Ou seja, melhor escravo alimentado do que um livre com fome. Então as pessoas, nós, não raras vezes, preferimos um lugarzinho seguro, preferimos as muletas, e não queremos nos arriscar num caminho de liberdade. Então, a verdade me parece ser menos atraente do ponto de vista da nossa experiência. E por isso que, às vezes, nós ouvimos, entendemos, mas não entra em nós, não nos ganha, de modo a que nós consigamos ter a mesma visão da palavra profética, dos profetas, para passarmos a falar essa palavra. Já imaginaram? Todos nós falando o dia inteiro, propagando, falando a palavra, né? Não é falando o dia inteiro qualquer coisa, falando a palavra. Porque nós convivemos com dezenas de pessoas e centenas de pessoas diariamente, estamos em contato constantemente. E nós não incomodamos as pessoas no sentido de levar a elas uma palavra, um vídeo, um áudio, alguma coisa. E aí às vezes nós ficamos esperando que apenas 1, 2 ou 10 pessoas falem. Mas isso é porque a nossa visão ainda está um pouco embaçada. Nós que somos do dia precisamos olhar para os profetas para capturar sua visão espiritual, capturar o seu falar e somarmos a essa voz profética, todos falando, lógico, uns com maior clareza, outros com menor clareza, mas todos com o mesmo empenho, com o mesmo ímpeto, com a mesma disposição, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Um outro ofício da igreja que fala acerca dessa visão espiritual são os presbíteros, né? Os presbíteros. Pelo menos o ensinamento da Escritura é que os presbíteros da igreja, aqueles que administram as coisas referentes a Deus, eles são também chamados de bispos.
Eu sei que essa palavra bispo há muito perdeu o seu significado. Desde que a igreja romana transformou o episcopado numa hierarquia, essa palavra bispo perdeu todo o seu significado, todo o seu sentido. Esvaziaram a palavra bispo do seu sentido original e encheram de palha, né, de um sentido enganoso, porque se entende hoje em dia que o bispo é um líder de muitas igrejas. Se aquele líder alcançar um domínio, um governo, uma administração sobre um determinado número de congregações, então ele é um bispo. Se ele é só de uma igreja, ele é um pastor, ou um presbítero que seja. Mas isso nada tem a ver com o sentido da palavra bispo na sua Bíblia. A palavra bispo vem do grego episkopos, que significa literalmente supervisor. E até a palavra supervisor também perde o significado um pouco, porque nós pensamos no supervisor enquanto uma função. Esquecemos que a palavra supervisor, embora seja de fato uma função, mas pega no sentido imediato da palavra. Super é grande, visor é visão. Um supervisor, ele tem uma visão grande, lata, sobre o todo, no qual ou o qual ele administra. Por isso que na literatura, interessante, né? Na literatura também existe a ideia do episcopos. Eu fiquei admirado quando na faculdade de letras, estudando literatura, eu aprendi a teoria do episcopos. Quando o professor falou a teoria do episcopos, eu falei, opa, alto lá. Episcopo é o bispo, né? Mas na literatura também tem a teoria do episcopos. Por exemplo, quando você pega aquele livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, fala que o Brás Cubas ele precisou morrer para que do outro lado da existência ele pudesse enxergar melhor a existência humana. Ou seja, ele próprio vai dizer, né, no postumamente, já na sua morte, ele vai dizer que enquanto ele viveu entre os homens, nessa dinâmica da existência humana, ele não podia perceber de fato o que estava por detrás dos acontecimentos, dos sentimentos, das reações das pessoas, dos relacionamentos. Daí ele precisar de ir para além túmulo, como quem se distancia. O episcopos, ele tem um olhar distanciado. De longe agora ele podia olhar e ali, já não estando mais envolvido sentimentalmente, não tendo mais compromisso algum com o modo como os homens se organizam, ou mesmo com a grande, como eu posso colocar, com a grande convenção de convivência. Nós vivemos uma grande convenção de convivência. Fala a verdade, irmãos, fala a verdade. Às vezes eu sou muito espontâneo, né? Eu sou extremamente espontâneo. Respeito todos os lugares onde eu vou, mas eu quebro muitos protocolos. Porque geralmente eu começo a proceder de maneira tão natural como eu sou, e as pessoas acham às vezes diferente, né? Acham estranho, ficam me olhando assim de um lado. A gente fala, meu bem, você não pode falar essas coisas. Eu falei, eu posso falar, né? Eu faço parte da convenção, mas mais ou menos, né? Mais ou menos, mas existe uma convenção humana. E as pessoas então têm que proceder segundo aquela convenção, mas não passa de uma mentira. As relações humanas são uma grande mentira. Basta você ir a um casamento, uma reunião de casamento. Todo mundo tem que estar escovado, tem que estar bonito, bem vestido. Não pode estar brigado, se está brigado finge que não está. Um casal vai entrando como testemunha, aí vê que não se falam ali há 5, 6, 10 anos, sem se falar o casal. Mas foram convidados para ser os padrinhos do casamento, então agora eles têm que sorrir para a foto. Inclusive essa era cibernética, né? Dessa nossa sociedade líquida, as pessoas tiram foto sorrindo. Aí acaba de falar, fecha a cara de novo. Falei, mas por quê? Por que tem que... Tudo bem, sorrir, até que dá para sorrir.
na foto, vamos tirar uma foto, vamos sorrir, mas que seja um sorriso normal, mas ficar mostrando os dentes, não faz sentido, irmãos, não tem sentido uma coisa dessa. Mas por quê? Porque tem que sair bem na foto. As pessoas têm que olhar lá no seu Instagram e ver que você é feliz, alegre. Pura mentira. Então, a teoria do episcopos, ou o ofício do episcopos, do episcopado, é aquele que se distancia para que de longe ele possa perceber as coisas. Então, essa questão de ser do dia, de ser da luz e de estar acordado e, portanto, apercebido, é uma questão de você ter um olhar claro, esclarecido, ter o distanciamento necessário para perceber o espírito desta era. O espírito dessa era. Quando você, por exemplo, lê ali em 1 Timóteo capítulo 3, ou em Tito capítulo 1, Paulo falando sobre os episcopos, ali tem uma série de características desses episcopos, né? Se vocês lerem, vão perceber que Paulo traz uma série de exigências. E eu já fui surpreendido uma vez por um irmão da igreja dizendo: está vendo, Alexandre, você tem que ter essas características. Eu falei: você? Ele falou: eu não sou bispo, é você que é bispo, tem que ter tais características. E ele não sabe que os bispos, enquanto líderes, eles são os modelos. E se são modelos, significa que visa que toda a igreja se espelhe e proceda, portanto, semelhantemente. Daí a ideia de que nós, ao olharmos para o profeta, que está sempre acordado, que está sempre desperto, que está sempre olhando, sempre enxergando e, portanto, falando, e para os episcopos, né, que também estão ali enxergando, aquele que olha de longe, aquele que vê toda a congregação, devemos nós assimilarmos destes homens a mesma visão, o mesmo falar, para que nós possamos nos fortalecer mais e mais. Então Paulo, ele está aqui preocupado com que nós sejamos da luz, sejamos do dia e estejamos acordados. Quem está acordado aí? Quem é que está acordado aí, né? A terceira metáfora que Paulo vai usar é quando ele diz aqui no versículo 6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos o quê? Sóbrios. Aí ele vai falar sobre a sobriedade. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Cuidado com as referências, viu? Linguísticas. Está falando de luz, de dia, de noite, de trevas, de dormir, estar acordado, sobriedade, embriaguez. Daí você vai fazendo os paradigmas. Luz e dia. É o dia e a luz do sol? Ou ele toma o dia e a luz do sol como uma metáfora, como um símbolo para falar de iluminação e de clareza? Oi? Chama-se paralelismo, no caso aqui um paralelismo sintático, né? Ou semântico, porque vai entrar para o campo das palavras, né? Então, se ele tem dia e noite, luz e trevas como símbolos, você jamais pode pensar na noite e no dia literais. Porque se você pensa na noite e no dia literais, tanto faz você ser filho da luz ou das trevas, todos eles estão no dia e estão na noite. Então aqui são metáforas. Quando ele diz daqueles que estão dormindo de noite, dos que estão acordados de noite, ele não está dizendo que você não deva dormir à noite, literalmente falando.
Isso aqui são metáforas, são coisas espirituais. E, portanto, quando ele fala dos que se embriagam de noite e dos que são sóbrios, ele não está falando de embriaguez e sobriedade, literalmente falando. Você tem que seguir o paradigma, porque se até então está falando de coisas espirituais, essa embriaguez é espiritual e essa sobriedade é espiritual. Eu digo isso não em defesa de absolutamente nada, mas para que não tomemos nenhum texto da Escritura com pretexto de formar qualquer entendimento que não seja aquele que o apóstolo Paulo efetivamente quis passar e passou aqui na Escritura. Interessante que quando fala de embriaguez, tem um texto bíblico lá de Efésios capítulo 5, quando Paulo diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que pensar bem o que Paulo está dizendo. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, veja que, o que é dissolução? O que é uma pessoa dissoluta? O que é? É uma pessoa que gasta demasiadamente. Ele diz que o vinho gera dissolução. Poderíamos falar que o filho pródigo era dissoluto, gastador, pródigo, não é? Mas quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que a palavra Espírito, não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, ou para pensar sobre isso, ou se já ouviram isso, mas a palavra Espírito tem um significado que de 100 pessoas, talvez 101 não sabe. A palavra Espírito significa álcool. Álcool. Você pode abrir um dicionário no seu próprio celular e procurar a palavra Espírito. Uma das acepções é etílico, ou álcool, né? Ou álcool. Então, Paulo está dizendo de dois tipos de embriaguez. No caso, a embriaguez com o Espírito Santo, ela é positiva. Ou seja, você pode estar embriagado, ou seja, totalmente seduzido e totalmente manipulado e sendo totalmente usado por uma espécie de entendimento, por uma espécie de cosmovisão, por espécie de desejos, de seduções que fazem com que você viva em função da vida meramente terrena e carnal, que é uma vida dissoluta, é o desperdiçar a sua vida. Ou você pode ser tomado, completamente absorvido, controlado pelo Espírito de Deus. Olha como é interessante, porque o que a bebida faz? Qual é o efeito que o álcool faz no indivíduo? Qual é o efeito? Só tem um efeito. E esse efeito vai se manifestar de várias maneiras. O álcool, ele passa a controlar você. O homem, quando se embriaga, ele se torna uma pessoa controlada pelo álcool, não é? Ou seja, você pode beber sem se embriagar, sem se permitir ser controlado pela bebida. Alguns irmãos até me perguntam, pastor, mas que tanto o cristão pode beber bebida alcoólica? Eu digo, até o ponto em que você não se torna controlado por ela. A partir do momento que você perder a sua sobriedade e o controle sobre as suas emoções, o controle sobre a sua mente, o controle sobre a sua fala, o controle sobre a sua família, o controle sobre o seu corpo, o controle sobre o seu emprego, então você precisa urgentemente parar de mexer com essas coisas. Porque você agora se tornou uma pessoa não somente dependente,
mas uma pessoa que não tem mais o controle sobre si mesmo, nem sobre as suas pernas, nem sobre a sua mente. E da minha parte, eu costumo aferir o seguinte: até que ponto eu posso conversar as coisas boas do Evangelho e da vida sem que o álcool atrapalhe. Tem gente que bebe, vira macaco, fica rico, fica agressivo, não é? Ou seja, se transforma todo. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim: olha, eu bebo bem pouquinho, mas quando eu bebo esse pouquinho, eu me transformo numa outra pessoa que ninguém acredita, que faz cada coisa que até Deus duvida. Então essa pessoa, ela não pode chegar perto nem do posto de gasolina, não é? Mas o que nós estamos tratando aqui, voltando para o ponto, é a ideia de que quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5,18, ele diz, o Espírito, você tem que se envolver com o Espírito e ser tomado pelo Espírito, de tal modo que ele possa não somente te preencher, mas te controlar. Porque aí quando ele te controlar, ele fará esse efeito de quê? De te levar à experiência dos atributos divinos, do amor, da paz, da alegria. Ou seja, assim como a pessoa quando se embriaga do vinho, o vinho, vamos falar do vinho literal, ele fica rico, agressivo, e etc, 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 etc. Assim a pessoa embriagada do Espírito Santo, ela agora vai manifestar as virtudes do Espírito Santo. Agora, existe maior embriaguez e maior sedução do que as fascinações deste mundo? Porque você imagina, pensa comigo, quando Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, olha o que ele está dizendo, pensa um pouquinho comigo, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Ou seja, qual que é o jogo? Se você perde a vida, você então a ganha. Mas se você a ganha, você perde. Então a equação é muito simples. Quando você olha para os prazeres deste mundo, para a sedução deste mundo, para os valores deste mundo, a pergunta é, e quando você olha então para o porvir, para a eternidade, para o reino de Deus, e você então faz o julgamento, se é que fazemos, e você fala assim, puxa, lendo a Escritura você fala, como o reino de Deus é maravilhoso, né? Como que as coisas eternas são maravilhosas. Mas, na prática, o que você valoriza de fato são os valores e privilégios deste mundo. Ocorre que você certamente vai viver em função, de fato, deste mundo. Você está ganhando a sua vida. Você não abre mão da sua vida. E agora eu pergunto, mas por que você, ouvindo tanto e mesmo lendo tanto, você às vezes não tem a força necessária, a capacidade necessária de abrir mão dessas coisas? Não é porque estamos nós embriagados, tomados, sedados, insensíveis? É dessa embriaguez que o apóstolo Paulo está falando, tanto aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, como em Efésios capítulo 5, versículo 18. Essa é a pior sedução. Basta você ler Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18, quando fala sobre a grande Babilônia, ele falando sobretudo acerca do mundo religioso, diz como que a grande Babilônia está embriagada, totalmente embriagada. Ou seja, a pessoa embriagada, ela perdeu completamente a sua capacidade de discernimento das coisas. Ela não consegue mais perceber, não consegue mais sentir, não consegue mais diferenciar, não consegue mais julgar as coisas.
Por isso que quando você às vezes fala as Escrituras para alguém, você apresenta uma verdade a partir da pessoa de Jesus, como chave hermenêutica, não raro os cristãos, ao ouvirem, o que eles fazem? Eles desconfiam de você, eles se afastam de você, e eles não querem ouvir você, estão embriagados. Essa embriaguez espiritual é a embriaguez que certamente marca essa era de Laodiceia. É a era que é a marca principal, a insensibilidade e a embriaguez referente a este mundo e referente às coisas religiosas. Veja então o versículo 8, que diz, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. E mais uma vez o apóstolo traz aqui a ideia desses três pilares: a fé, a esperança e o amor, que são, na verdade, as três colunas que formam o tripé de uma vida cristã saudável. Não nos é requerido, irmãos, que nós sejamos mestres na palavra, que nós entendamos de escatologia, que nós saibamos, tenhamos todo o conhecimento, mas o que é requerido de todo cristão verdadeiro, e este pode não ser uma pessoa exatamente que tenha toda a compreensão teológica, são três coisas que são básicas: a fé, a esperança e o amor. Essa fé é a fé na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus, aquele que tem fé em Deus e tem fé em Jesus Cristo. Uma fé, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, uma fé pura. Aqueles que têm uma fé pura, prestem atenção, em Deus, uma fé pura em Jesus Cristo, ainda que ela seja uma pessoa que não saiba ler, e portanto, se não ler a Escritura, as pessoas acabam ficando à mercê dos mestres, dos pastores, dos líderes. Mas aqueles que têm uma fé pura, Deus não os deixa enganados. Não os deixa enganados. Pode ser que ela até esteja num lugar onde tem muito engano, mas a fé pura da pessoa leva ela a uma comunhão pura com Deus, e Deus a preserva no seu coração, a preserva no seu entendimento. Não pense vocês, queridos, que o amplo conhecimento da Escritura vai te livrar de uma fé impura. Não pense isso. O que vai nos guardar de qualquer mentira, de qualquer engano, é exatamente você ter um coração puro e uma fé sem hipocrisia. É você saber que aquilo que você busca é verdadeiramente a Deus. Porque muitos, tendo muito conhecimento, lendo a Escritura, sendo formado nisso, formado naquilo outro, pode ser que ele não seja enganado pela ignorância dele, mas ele pode ser enganado pela cobiça dele, que é o outro lado, e são dois laços, que amarram o indivíduo. Então, não se fiem dizendo, eu sei ler, eu leio a Bíblia, eu tenho conhecimento assim, e o fulano, coitado, não tem, analfabeto. Isso é pura bobagem. Deus busca corações puros e corações simples. E quando se tem, então, uma fé sem hipocrisia, o Senhor trabalha naquela pessoa na medida e na proporção do seu entendimento, e Deus realiza a sua obra sem problema nenhum. Imaginou se Deus dependesse de algum conhecimento formal para salvar uma pessoa? Não é? Jamais ele poderia salvar a maioria dos brasileiros, Então não podemos nos fiar nisso. Precisamos da fé. Essa fé enquanto alicerce. E é o que mais nos falta nos dias de hoje, é a fé. Até porque o conhecimento e o entendimento de muitas coisas tem gerado no coração de muitos a incredulidade.
Entender a Escritura é muito bom, é preciso nós estudarmos, é preciso nós compreendermos os temas bíblicos, mas até esse estudo, essa compreensão é uma faca de dois gumes. Veja o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada com o conhecimento. Ele vai dizer: olha, o conhecimento mata, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, salvo engano, o versículo 1, se eu não estiver enganado. Ele adverte aos irmãos que o conhecimento tem que ser simples. O conhecimento não é para o conhecer, o conhecimento é para a experiência. Quando nós vamos entendendo, compreendendo as coisas de Deus, o objetivo é que nós nos tornemos melhor. O objetivo é que nós ajustemos o nosso coração, ajustemos a nossa mente. Por isso que Paulo vai dizer: a fé, essa fé pura, o amor, como irmã da fé, ou seja, o amor é que vai nos livrar da arrogância, nos livrar, do desprezar o outro que não tem o entendimento. E Paulo fala também da esperança. A fé em Deus, é para com Deus e Jesus Cristo, sua obra, não é? O amor para com os santos, para com os irmãos, para com os homens, de uma maneira geral, e a esperança na segunda vinda do Senhor. A esperança não é escatológica do ponto de vista teológico, tá? Porque aí logo vão questionar se a sua esperança é no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, no mesotribulacionismo. Tem até aqueles assim: não, eu creio no mesotribulacionismo. Não, para de bobagem. Você crê em Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra. Esses arranjos teológicos, você pode até adotar um conceito para você. Você não é de ferro, você é ser humano. Nós temos que ter alguns pontos de vista, mas não são eles o alicerce da nossa esperança. A nossa esperança não pode ser explicada a partir de um arranjo teológico. O que é de fato a esperança? É você ter a certeza, a consciência e aguardar com expectativa o dia em que Deus há de intervir na história humana. O modo como Ele fará, você pode ter algum entendimento na Escritura, mas ele nunca será um entendimento absoluto. Nunca. Entenda isso. Nós falávamos numa quarta-feira passada aí, ou foi numa reunião de querigma, e nós fizemos uma abordagem escatológica. Foi no querigma, eu fiz uma abordagem escatológica. E aí o irmão que estava participando no final do estudo me abordou dizendo: mas você falou que a gente não tem muita clareza sobre escatologia, aí você vai dar uma aula dessa, então se você não tem clareza, quem é que tem? Mais ou menos isso. Falei: não, você não está entendendo. Nós temos clareza teológica, escatológica dos estudos. Agora, o modo como o Senhor fará todas as coisas, não é? Porque a Escritura usa de várias linguagens, de vários modos. Certamente, o saber com exatidão os fatos não está para nenhum de nós, é coisa futura. Então, esse conhecimento escatológico, teológico, ele não pode ser fundamento da nossa fé. O que eu tenho plena certeza: Deus há de intervir na história humana, logo em breve. A vida humana, a existência humana não pode ser um ciclo inacabável. Logo as pessoas vão dizer: mas como pode? Todo dia nascem pessoas, novas pessoas vão nascendo, outros vão morrendo, a corrupção não acaba, o mal não acaba. Como é que pode ter um fim essas coisas? Ora, só há um fim se Deus pôr um fim. E, portanto, a nossa esperança na parousia do Senhor é que Ele logo, logo intervirá na história humana,
com a sua vinda, repito, o modo, para mim, é o menos importante. Se ele virá sentado sobre uma nuvem, como quer fazer entender a escatologia convencional, se essa nuvem sobre a qual ele vem representa o próprio interior do homem, porque ele há de se manifestar e, portanto, a nuvem há de ser dissipada, também o fato é que o Senhor, logo, logo, amados, logo, logo, ele vai intervir na história humana. E a grande questão é como nós lidamos com essa verdade. Se nós cremos de fato ou se nós não cremos. Agora, fala a verdade, vamos pensar na sua vida aí. Esse mundo nos enreda de todo lado, não? Nos enreda de todo lado e de tal modo que a vinda do Senhor fica como sendo uma coisa, como eu posso colocar? Fica como sendo uma utopia, né? A utopia é quando o indivíduo ele projeta algo irreal, mas ele acredita, né? Ele acredita. Por exemplo, o comunismo é uma utopia, né? É uma utopia. Socialismo é outra utopia, né? Não que não pudesse ser. Seria tão bom se o que Cristo ensinou fosse possível, né, sem a manifestação do Cristo. Porque o que Cristo pregou foi a justiça, a divisão, a igualdade. Isso é maravilhoso. E o capitalismo é outro problema grave, um demônio, né? O capitalismo ele só pode prevalecer se tiver uma base sobre a qual ele se alicerça, né? Eu não defendo nenhum desses projetos humanos, são tudo utopias. Mas esse mundo é tão sedutor que não raras vezes nós falamos a segunda vinda de Cristo como uma utopia. Acreditamos, mas é tão irreal e tão distante que nós não vivemos esperando e aguardando esse grande momento, esse grande dia. Nós cristãos precisamos de ser filhos da luz. Não no sentido geral da coisa. Porque o que o cristianismo nos ensinou, isso é um grande problema, é assim, se você é crente, você é da luz. Se você não é crente, você é das trevas. Quem já ouviu isso? Mas isso não é verdade, absolutamente. Não é o fato que você é crente evangélico que você seja da luz. Pelo contrário, né? Coloca as barbas de molho se você é evangélico. Fique atento. E não é porque alguém não é evangélico que seja das trevas. Cuidado. O evangelho, no momento que você engarrafa o evangelho e coloca um rótulo, pronto, você já não sabe mais o que é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a ação de Deus, é a mensagem divina. O evangelho é o próprio Cristo que trabalha fora de qualquer restrição humana. Fora do tempo, fora do espaço, todas as nossas limitações. Então, quando nós falamos que nós somos, por exemplo, sóbrios, isso não pode ser tomado de uma maneira geral. Nós temos que pensar na sobriedade enquanto uma condição de consciência. E você tem que buscar isso no Senhor, na comunhão, na palavra, na experiência. Quando diz que nós não sejamos embriagados, porém sóbrios, você não pode apenas tomar o título. Não, nós crentes somos sóbrios. Será mesmo? E então, precisamos resguardar-nos da embriaguez, das trevas e do sono, com uma atitude. Ou seja, somente quando nós agirmos proativamente, é que nós seremos resguardados, livres do sono, da embriaguez e das trevas.
Que proatividade é essa? Como fazer para que o sono não nos domine, para que a embriaguez não nos tome por completo, e para que as trevas não entenebreça a nossa mente? Olha o que está aqui. Paulo nos dá o caminho, capítulo 5, versículo 9. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo. Quando o verbo está neste modo do gerúndio, ele está mostrando o modo como você pode fazer. Ou seja, de que maneira nós vamos ter uma mente sóbria, olhos apercebidos, mente esclarecida, vestindo. Ou seja, você tem que proceder. É como se houvesse aqui, podemos colocar no imperativo, dizendo, vista-se. Ou seja, você tem que proceder numa ação concreta de se vestir com. Aí ele vai colocar aqui esses 3 elementos: vestindo-se com a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Esse capacete da salvação fala dessa nossa esperança, porque somente a esperança é que vai guardar a nossa mente em plena salvação. Ou seja, quando é que a nossa mente vai se perdendo, senão quando se perde a esperança? Porque não tendo esperança, você não tem mais razão, você não tem mais motivo. Vocês já observaram, queridos, que há algumas décadas atrás, os crentes eram mais crentes? Eu não estou julgando nem o mérito da doutrina, não é isso. Eu estou falando da lealdade, do vigor, do fervor, da disposição. Ora, o que está acontecendo? Saiu recentemente uma reportagem, salvo engano, no UOL, o Marcinho até compartilhou comigo, quando um repórter vai tratar acerca dos desigrejados, como um fenômeno do século 21. Então imagine quando um repórter, alguém que não tem nenhuma relação com a igreja, pelo menos diretamente, mas ele está no jornal, escrevendo uma matéria de jornal, dizendo, olha, existe um fenômeno no século 21, que compreende, popularmente falando, os desigrejados, os que abandonam as igrejas. E aí, dentre outras coisas que ele fala, ele coloca alguns porquês disso está acontecendo. Ele coloca praticamente essas 2 coisas. Primeiro, por causa do cansaço e, sobretudo, porque os cristãos estão percebendo a farsa do sistema. Eles percebem que não é saudável, que a condução como a igreja tem conduzido os seus fiéis está lhe tirando a liberdade, está lhe privando de conhecer verdadeiramente o que tem que conhecer. Ou seja, o sistema é um sistema de dominação. Descobre-se isso, você fala, eu não quero isso para mim. Mas ele diz uma outra coisa. Ele diz, ou será que a igreja está precisando urgentemente de uma reforma interna? Olha o que ele está dizendo. Agora, entende-se essa reforma interna de várias maneiras. E eu, trazendo isso para a nossa experiência, eu tenho pensado como fazer para que nós DEVAP, não adianta a gente pensar nos cristãos de Taguatinga, que nós não damos conta nem da gente, imagina dos outros. E se alguma coisa deve ser feita, deve começar por nós, e não pelos outros. Se queremos influenciar alguém, sejamos os primeiros a serem influenciados. O que fazer para que nós possamos ter essa reforma, não eclesiástica, não, mas que nós possamos rever o que está acontecendo conosco, que nós temos perdido o fervor. Interessante como que antigamente nós congregávamos, e eu fui de igreja a minha vida quase todos os dias da semana, segunda, terça, quarta,
quinta, sexta, sábado, domingo o dia inteiro. Nós íamos, nós íamos. Numa das igrejas pelas quais eu passei, interessante, eles faziam uma tal semana de oração. Eu até pensei em fazer isso aqui na nossa igreja, não com o nome semana de oração, mas seguindo o mesmo modelo. O que é uma semana de oração que eles fazem lá? 7 dias ininterruptos de reunião com um tema. Eles pegam um tema, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo fecha. Pá! Uma conferência estendida. Não é? Mas aí eu fico pensando, puxa, mas teremos público? Teremos público? Talvez alguém responda, não, pastor, não preocupe com o público, pastor. Nós vamos estar em casa assistindo pela internet. Não é? Mas, queridos, em nome de Jesus, pensem comigo. Primeiro que a internet, embora seja algo muito bom, porque dá acesso a muitas pessoas, a alguma coisa que ela possa não ter, eventualmente, mas os irmãos não têm ideia de 2 grandes prejuízos quando nós não nos reunimos presencialmente. O primeiro prejuízo é o calor, é a presença. É o primeiro grande prejuízo. Você não pode trocar os seus relacionamentos orgânicos por uma tela de computador. Leia Bauman, a sociedade líquida dos tempos modernos. Leia Bauman, para vocês terem uma ideia. E olha que o camarada lá está falando no âmbito da sociologia e filosofia. Ele não está falando de igreja, nem de Deus, nem de Bíblia. Mas ele diz, olha, ele até conta um caso. Ele fala assim, olha, um jovem de hoje em dia tem não sei quantos mil amigos. Tem centenas e milhares de amigos. E ele fala assim, ele já faleceu, mas quando ele falava, ele era um senhor já de seus 90 e poucos anos. Ele dizia assim, eu, na minha vida toda, tive não mais que 5 amigos. E um jovem, hoje em dia, de 15 anos, tem milhares de amigos. Ele fala, o problema é que esses amigos da sociedade líquida são amigos sem relacionamento, sem vínculo, sem calor, sem comunidade. Então, que a internet seja um paliativo para aqueles que estão sem acesso a um lugar físico onde você possa ir. A pandemia já acabou, queridos. Já acabou. Pandemia acabou. O vírus não acabou. E não vai acabar. Você vai conviver com ele agora, daí para frente, sempre. Cada dia melhorando mais a tecnologia para você poder lidar melhor com esse vírus, para você não morrer, para você ter menos sequelas, etc. e tal. Mas a pandemia acabou. Até porque pandemia não é nem mesmo uma epidemia. Pandemia é o alcance de uma epidemia. É o alcance. Uma vez que é global, chama-se pandemia. Então vamos voltar, queridos. Poxa, vamos começar a retomar nossas atividades coletivas. Vamos retomar. Falta-nos o fervor de antes. Então, já imaginou 7 dias consecutivos tratando de um tema maravilhoso, com música, com os irmãos, coisa gloriosa. E olha que nós temos muitos temas para tratar. Muitos temas para tratar. Oh, queridos, revestindo-nos com a couraça da fé, do amor e do capacete da salvação, que é o que vai guardar a nossa mente. Tá bom, queridos? Eu espero que nós acordemos. Não permita que este século,
por meio de um sofisma de uma enfermidade, te prive da comunhão dos santos. Amém? E eu não estou lendo chat nenhum aqui, mas falando eu no domingo passado, sempre tem alguém que comenta lá, e alguém diz, e eu falando sobre a igreja, sobre reunir, alguém comentou dizendo, não, igreja são pessoas, não é congregação. Aí, para as pessoas que assim pensam, eu peço que você adquira um bom dicionário. Tá bom? Pegue o seu conceito e procure o fundamento lá num bom linguista ou num bom filólogo. Aprender antes de falar é sempre prudente. Não é? A pessoa aprendeu com meia dúzia de pessoas que igreja sou eu, e aí ela passa a propagar isso. Com isso não digo que igreja é o lugar. Não, isso aqui é um galpão. Está ficando bonito nosso galpão. Não é? Mas a igreja só pode ser pessoas reunidas. A palavra igreja quer dizer assembleia. Antes de a Bíblia usar o termo igreja, os gregos já usavam esse termo. Um grego sozinho lá na ágora não era assembleia nenhuma, não era eclésia nenhuma, tá bom? Bem, mas fica aí meu apelo para que os irmãos voltem ao primeiro amor, voltem ao fervor, à fé, à esperança, ao amor, à comunidade, e vamos, irmãos, nos levantar, porque eu estou percebendo, estou sentindo que Deus quer fazer algo muito grande conosco. Precisamos estar sóbrios, em pleno dia, acordados para a glória de Deus, tá bom?